Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma mensagem de esperança. Uma mensagem de paz, alegria, uma mensagem de amor. Uma mensagem de fé e edificação. Uma mensagem de fortalecimento, conforto e consolo para os nossos dias. Quero compartilhar com vocês um texto do Evangelho de Mateus, do capítulo 14, do verso 34 a 36. O finalzinho do capítulo 14, que diz assim: Jesus em Genezaré. Então, estando já na outra banda, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo-o os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla das suas vestes. E todos os que tocaram ficaram sãos. Esse texto é um texto maravilhoso. Ele começa o capítulo 14 com a morte de João Batista. Do verso 13 em diante vem a multiplicação dos pães e peixes. Depois Jesus anda por sobre o mar. E agora, depois que ele andou por sobre o mar, ele chega no outro lado e na cidade de Genezaré. É interessante que esses 3 versos mostram uma outra realidade do que estava acontecendo. Ou seja, começa com uma morte, passa por uma fome no deserto, que é saciada com 2 pães e 5 peixes. Jesus anda por sobre as águas. E agora estamos chegando em uma outra cidade, em uma outra realidade. Mas a mensagem aqui é uma mensagem poderosa. É a mensagem do Evangelho. O Evangelho que chega, o Evangelho que transforma, o Evangelho que cura, o Evangelho que liberta, o Evangelho que fortalece, o Evangelho que sustenta, o Evangelho que traz boas novas, e essas boas novas está relacionada a um único nome, Jesus Cristo. É este Evangelho que tem todo o poder para fazer todas estas coisas. É maravilhoso ver que Genezaré já tinha ouvido a respeito da fama de Cristo Jesus, do que Cristo pode fazer na vida daqueles que buscam, daqueles que ouvem, daqueles que se entregam e daqueles que entendem que Cristo é o Senhor e Salvador, que Cristo é soberano, que Cristo quer ser o centro da história do ser humano. Jesus nunca pregou igreja, Jesus nunca pregou religião, Jesus pregou amor, perdão, amor, arrependimento, perdão e vida transformada. Vai e não peques mais. Ele apresenta o seu amor, ele dá o perdão, mas ele exige uma nova vida. E o Evangelho chegou na cidade de Genezaré produzindo vida, transformação, produzindo uma nova esperança, um novo sentimento, um novo caminho. Por isso que no verso 35 começa dizendo, reconhecendo-o. Eles reconheceram quem era Jesus. Eles sabiam quem era Jesus. Eles sabiam que Jesus podia fazer na cidade e na vida de cada morador daquela cidade. Então a primeira coisa, queridos, que nós temos que entender nos nossos dias, não adianta ter placa de igreja, não adianta ter um líder religioso de preferência, se você não tem Cristo Jesus na sua vida, na sua história e na sua casa. Você tem que reconhecer que Jesus é o Senhor, é o Salvador, que Jesus é tudo aquilo que você necessita para a sua caminhada. E é isto que a cidade de Genezaré nos ensina, reconhecer quem é Jesus. A segunda coisa que
que o texto nos apresenta no verso 35 é: mandaram avisar a toda a circunvizinhança. O evangelho transformador na vida da cidade de Genezaré foi tão poderoso que eles não guardaram as boas novas para si. Eles não guardaram o evangelho para si. Pelo contrário, foram testemunhas de Cristo Jesus. Por isso, mandaram avisar a toda a circunvizinhança, as cidades que estavam ao seu redor, que Jesus estava em Genezaré. Eu ouvi uma frase um tempo atrás que mostra esta realidade. Quando Jesus é o Senhor da sua casa, os vizinhos vão reconhecer quem é Jesus na sua história. A nossa vida tem que ser um testemunho vivo de Cristo na nossa história. Nós não podemos nos amoldar ao padrão deste mundo, mas nos amoldar ao padrão do Evangelho, ao padrão de vida de Cristo Jesus. E testemunhar isso, compartilhar isso, para que mais pessoas possam vir e reconhecer quem é Jesus. Então, eles foram testemunhas vivas que o Jesus que estava ali era o Jesus que transforma, é o Jesus que dá esperança, é o Jesus que dá o caminho, a verdade e a vida. É este o Jesus que nós anunciamos, é este Jesus que devemos anunciar. Mas há algo aqui mais profundo. Eles trouxeram-lhe todos os enfermos e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla das suas vestes, e todos que o tocaram ficaram sãos. Aqui mostra para nós que eles apresentaram a Jesus os seus problemas. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, no verso de número 30, no verso de número 28 ao verso 30, ele diz justamente isso: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eles mandaram avisar nas circunvizinhanças, mandaram trazer os seus enfermos, trouxeram, apresentaram a Jesus, pediram que pudessem apenas tocar nas vestes de Jesus, e todos foram curados. Eles apresentaram os seus problemas, as suas lutas, as suas adversidades, e receberam a resposta de Cristo Jesus. Queridos, qual é o teu problema? Qual é a tua dor? Qual é o teu sofrimento? Este Jesus a quem eu falo, ele pode restaurar a sua vida. Ele pode restaurar o casamento. Ele pode libertar e transformar a vida dos teus filhos. Qual é o teu problema? Esse Jesus é o Todo-Poderoso. Basta você buscar, basta você apresentar a sua luta, a sua dor, o seu sofrimento, porque Ele é a resposta. É isto que a cidade de Genezaré compartilhou com a sua história. Pessoas que foram transformadas, restauradas e que mandaram buscar outros para serem restaurados, fortalecidos e edificados. Deus pode mudar e moldar a sua história. Deus pode mudar e moldar a sua vida. Deus pode mudar e moldar o teu casamento, a vida dos seus filhos. Seja qual for a tua dor, o teu sofrimento, apresente diante do Senhor. Porque o Evangelho é transformador, o Evangelho é cura, o Evangelho é libertador. Porque a mensagem do Evangelho é Cristo, aquele que veio trazer esperança, trazer um novo céu, uma nova terra, trazer cura, libertação e trazer uma nova vida para que todos os que nele crêem não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje,
é o evangelho que nós pregamos, é este evangelho. Não um evangelho de prosperidade, não um evangelho que só proclama curas e milagres, mas um evangelho que exige uma nova vida em Cristo Jesus. É necessário fé, é necessário crer. É por isso que Jesus fala: buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus. As demais coisas, as outras coisas, serão acrescentadas dia após dia. Então, queridos, o evangelho transformador é aquele evangelho que exige reconhecimento. Quem é Jesus? Exige testemunho de vida. Aquilo que Deus fez na minha história, eu quero compartilhar a outras pessoas. E exige também renúncia do velho homem, da velha vida, para viver uma nova vida restaurada em Cristo Jesus. É este o evangelho que transforma. Que Deus te abençoe, queridos, hoje e sempre. Vamos orar? Senhor, nós precisamos voltar ao evangelho genuíno, ao evangelho que apresenta quem realmente somos, sem Jesus. Um evangelho que exige arrependimento, renúncia de todo pecado e de todo este mundo que jaz no maligno, para crer, para buscar o perdão que Cristo nos oferece e para viver uma nova vida, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Aplica, Senhor Deus, desta palavra em nosso coração, para que possamos entender que Jesus é o Senhor da nossa história. E Ele é a resposta para toda dor e sofrimento, para libertar de toda a escravidão do pecado e da consequência do pecado, que é a morte. Jesus é o Todo-Poderoso. Ó Pai, abre o entendimento de cada irmão que está ouvindo esta mensagem. Ao deixar de viver uma religiosidade para viver claramente Cristo Jesus na sua vida, na sua casa, na sua família, e sendo testemunha viva de uma vida transformada pela fé em Cristo. A começar em mim, a começar na minha vida, na minha família, ó Pai. Coloque a tua mão de cura, Senhor Deus, assim como Jesus curou no passado, cure hoje também, ó Pai, mas seja conforme a tua vontade, porque a tua vontade é boa, é perfeita, é agradável, Senhor. Restaure os casamentos, restaure a vida dos nossos filhos, liberta eles de todo vício, de todo mal, para que possam ser verdadeiros servos do Senhor. Abre as portas para o desempregado, para levar o sustento para a sua casa. A ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pedimos perdão novamente pelos nossos pecados e aumenta a nossa fé. É a nossa oração. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.